Pessoal, boa noite. Na aula de hoje vamos falar sobre a espectrometria de massas. Vamos dar início às análises de métodos diversos. Já falamos sobre os métodos eletroanalíticos. Vamos iniciar então sobre a espectrometria de massa, que é um método diverso de análise. A espectrometria de massa, ela, como o nome já diz, trata-se de um espectro de massa molecular ionizada de moléculas, onde as moléculas estão transformadas em íons para serem analisadas. Então, trata-se de uma ferramenta analítica, ela é de grande importância e grande aplicação em várias áreas, na indústria, na medicina, na farmacêutica. É uma ferramenta analítica que determina a razão massa-carga de moléculas ionizadas. Então ela calcula essa massa-carga, essa razão entre massa-carga, entre as moléculas que são ionizadas. As moléculas passam para o estado gasoso e assim temos a possibilidade de terem suas informações estruturais dessas moléculas. Basicamente são analisadas moléculas, essas moléculas são introduzidas no espectro e elas são transformadas em íons, tanto positivos como negativos. O espectrômetro ele funciona como se fosse uma balança de alta sensibilidade, mas além de ser uma balança que calcula a massa, essa massa-carga, ele nos fornece informações muito importantes, como informações estruturais dessas moléculas, com grande precisão e exatidão. Que nós temos um esquema de como funciona basicamente, assim, de forma geral, um espectrômetro de massa. Claro que ele funciona de uma forma bem mais complexa, mas aqui de forma bem reduzida, bem resumida, nós temos aqui a parte de entrada da nossa amostra, que é o sistema de introdução da amostra, onde as amostras passam, aí são introduzidas na forma líquida ou sólida. Então, essa amostra ela passa por um processo onde ela é transformada em íons. Nessa fonte de íons ela é totalmente ionizada, ela passa para a sua forma gasosa e depois na forma gasosa dessa amostra ela é volatilizada e transformada em íons. Todo esse processo ele ocorre em um sistema de vácuo de pressão baixa e depois, quando esses íons passam pela fonte de íons, eles vão para o analisador de massas, que é onde a análise acontece. No analisador de massa é que vai ser calculada a razão massa-carga. Após a molécula sofrer essa ionização, ocorre uma aceleração desses íons e esses íons são passados para dessa fonte em direção a esse analisador, onde é calculada a sua razão massa-carga. Logo após passar pelo analisador, os íons vão passar pelo detector. É no detector que vai ser detectado os picos através de gráficos dos íons que foram formados, e assim em formas de espectro, e determinado qual é esse íon, e identificar assim o que está presente na amostra. Nesse detector é gerado um campo eletromagnético, um sinal elétrico, e assim proporciona com que esses íons sejam analisados. E logo após ele passa para um processamento de dados, geralmente é um computador, onde esses dados vão ser traduzidos e informados pelo sistema. Aqui nós temos um esquema básico de um espectrômetro de massas, onde podemos ver depois a passagem dos íons pela tubulação e as placas, onde eles são ionizados. Depois todas as informações são obtidas através de um banco de dados no computador, na forma de gráfico, onde são analisados esses espectros. É importante saber que existem vários tipos de espectrômetros de massa. Para cada categoria de moléculas existe uma espécie de espectrômetro. Então, não tem um espectrômetro que seja capaz de detectar desde metais a grandes moléculas de DNA, por exemplo. Então, para cada categoria de moléculas temos um espectrômetro diferente.
Esse aparelho ele nos fornece informações importantes que são a determinação da massa molecular. A massa molecular, por exemplo, você tem uma amostra com uma substância desconhecida e através desse aparelho podemos detectar uma dada massa molecular. E sabendo da massa molecular podemos identificar essa substância. Só procurar na tabela periódica ou num banco de dados, vamos saber que é a massa aproximada e vamos saber qual é essa substância que está presente na amostra. Ele nos dá informação também de caracterização estrutural de moléculas, estudo de reatividade, como essas moléculas reagem em fase gasosa, análise qualitativa e quantitativa de componentes em uma mistura complexa. Temos uma mistura orgânica, misturas complexas, várias substâncias diferentes. Podemos ter quantitativamente e qualitativamente esses componentes analisados, a estrutura de componentes inorgânicos, orgânicos e biológicos, estrutura e composição de superfície sólida e razão isotópica de átomos presentes na atmosfera. Então, há uma gama de possibilidades de informações obtidas nesse aparelho. Bom, trata-se de uma ferramenta microanalítica, porque ela analisa pequenas quantidades de amostras. Ela é seletiva porque ela seleciona os íons, é possível selecionar os íons a ser analisados, e específica porque ela trabalha com a propriedade massa-carga. A desvantagem, ela é restrita porque somente ela serve para análise de moléculas iônicas, então ela tem essa restrição de ser apenas por moléculas iônicas, mas também moléculas não iônicas elas podem passar pelo processo de devaritização, onde ocorrem reações e essas moléculas são ionizadas. Outra característica é a versatilidade do equipamento, sua alta sensibilidade, é um equipamento muito sensível, e as informações estruturais que ele fornece, a quantificação com exata precisão, e ele também pode analisar de pequenas a grandes moléculas. No esquema geral, o espectro funciona como onde os íons são estipulados no preparo da amostra. Os íons são preparados através de um spray gasoso, onde a molécula vai se ionizar e geralmente são produzidos na fonte de ionização. Aí depois eles são separados de acordo com a relação massa-carga no analisador de massas. Os íons eles podem ser selecionados e fragmentados por várias vezes, então um determinado íon constituindo de outro íon, depois ele pode ser separado, isolado, novamente fragmentados, podem ser selecionados e novamente fragmentados. E as informações elas podem ser interpretadas rapidamente com uso de ferramentas computacionais. Então utiliza softwares para que as informações sejam obtidas e interpretadas. As desvantagens desse equipamento é o seu alto custo, ele custa na casa dos milhões e até $1 milhão. Então é um equipamento muito caro. A complexidade na operação, não é qualquer técnico que pode operar, e o alto custo em cada análise. Porém, trata-se de um método bastante utilizado, é utilizado, por exemplo, em exame antidopings, onde a amostra é colocada, introduzida, e através da amostra de urina, no exame antidoping, podemos obter diferentes medicamentos ou drogas que estão ali presentes na amostra, através da ionização porque cada íon vai representar um espectro no gráfico. O espectro funciona como se fosse a digital, da molécula, onde cada íon tem a sua digital. Também é possível determinar a análise de poluentes ambientais, caso um pesticida seja contaminante no solo, na água. Então, existem várias aplicações desse método. Aqui temos um exemplo, uma imagem de um espectrômetro de massa. Ele é um espectro quádruplo. Ele tem a vantagem de ser acoplado nele um cromatógrafo de gases, por isso tem essas duas partes, essas duas dimensões.
Ele é quádruplo porque ele possui 4 barras sólidas. Essas barras são paralelas que são determinantes na direção dos feixes de íons. Bom, a relação massa-carga, analisada no setor do campo eletromagnético, ela é dada pela formulação mz, é a relação massa-carga, que é igual a b ao quadrado vezes r ao quadrado sobre 2v, onde m é a massa do íon, o v é a diferença de potencial das placas aceleradoras de íons, o z é a carga no íon, o b corresponde à intensidade do campo eletromagnético por onde os íons vão passar, e o r é o raio da curvatura da rota onde os íons atravessam até chegar no analisador de massa. E por fim o detector. Seguimos com um exemplo dessa análise de espectrometria. A seguinte análise feita em um espectrômetro de massas foi realizada para detectar uma determinada substância presente em uma amostra de água em um reservatório. Ela apresentou uma diferença de potencial de suas placas de 36 volts e o raio da curvatura da rota atravessada pelo íon analisado foi de 5,7 centímetros. A intensidade do campo eletromagnético corresponde a 3,6 vezes 10 a menos 3 Tesla por metros por ampere. O exercício pede para a gente calcular a massa-carga do íon desconhecido na amostra. Então aplicamos a fórmula de razão massa-carga. Temos a intensidade do campo eletromagnético 3,6 vezes 10 a menos 3, esse valor elevado ao quadrado, vezes o raio da curvatura da rota, que é de 5,7 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes o diferencial de potencial, que é de 33 das placas. Primeiro calculamos o valor de B, deu 1,3 vezes 10 a menos 5, arredondei. E depois o valor de R, 32,5. E dividido pelo nosso denominador, 2 vezes a voltagem, deu 66. A resposta vai ser a razão massa-carga de 6,4 vezes 10 a menos 6.